Agora 6h07 e hoje, você sabe, tem debate de candidatos ao governo do estado aqui na Band. E o Esquenta aqui na rádio começa às 9h. E a gente pensou em oferecer um aperitivo para você se preparar para conferir o evento. Pois é, se você costuma assistir debates, acha que todo mundo fala a mesma coisa, que tal então você prestar atenção em como estão falando os candidatos, o quanto os gestos falam por eles, por exemplo? E quem vai falar isso pra gente é o conferencista e programador neurolinguístico Cal Mascarenhas. Boa noite, Cal. Bem-vindo ao Frequência Baiana. Boa noite, Lorena. Boa noite, Renato. É um prazer estar aqui de novo. Então, daqui a pouco você vai responder todas essas perguntas pra gente. O que é que uma mão, um gesto faz? O que é que a gente pode pensar desse candidato? Pra na hora que a gente assistir a Band hoje, a gente já escolher e ficar ligado nas propostas, né? Com certeza. Inclusive, o corpo vai falar muito mais do que a boca. 6h07. Daqui a pouquinho. Band News FM, Frequência Baiana. Quando você vê um debate ou entrevista com políticos, fica com aquela impressão de que os candidatos estão todos falando e se expressando de um jeito parecido? Hoje a gente vai falar justamente sobre isso, a comunicação verbal e não verbal dos candidatos e o que está por trás das falas e gestos. Ideal para você que logo mais vai acompanhar pela TV Band e também pela Band News TV, pela Band News FM, o debate de candidatos ao governo do estado acontece a partir das 9h, o Esquenta aqui na Rádio Band News. O Esquenta já começa às 9h. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto que a gente selecionou, né? O que é que está por trás de falas e gestos, é o conferencista e especialista em programação neurolinguística Cal Mascarenhas. Cal, mão de político é uma coisa assim, não de para, uma dinâmica, né? Assim que não para, né? Dedo em riste, é mão em punho, é dedo em pinça, é a parte dedo, mais dedo na cara. é a parte mais expressiva do corpo e do político em especial. Normalmente nos debates nós vamos perceber que a parte das mãos, colo e ombros e cabeça vão ser aquelas que vão ser mais evidentes, mais à vista, né? Então eles têm que usar tudo que estiver a seu alcance em termos de instrumentos de comunicação para fazer com que as suas ideias apareçam. Mas mais do que isso, o que é mais forte é que não é o melhor candidato quem ganha. Normalmente é aquele que melhor se comunica. Às vezes não é o que tem um melhor plano, um melhor programa de governo, é aquele que melhor atrai os eleitores. Nós temos hoje aproximadamente 140 e poucos milhões de eleitores no Brasil e nós vamos ter dentre essas pessoas aqueles que vão votar apenas porque foram hipnotizados pelo candidato e não porque ele realmente era aquele que melhor apresentava um plano interessante para o país. É aquele carisma, né, que atrai a atenção do eleitor, né? A gente pode perceber hoje no debate, por exemplo, quem for assistir, o pessoal que vai assistir hoje a partir das 10h, como é que a gente identifica que um candidato está tenso, por exemplo? Como é que a gente pode olha, o candidato A tá nervoso ali, não gostou não. Como é que a gente pode perceber isso? Vamos fazer um escaneamento, Lorena, de cima para baixo, né? Desde a posição da cabeça até o movimento das mãos. Então, nós temos que observar posicionamento da cabeça e se ele é um posicionamento simétrico ou assimétrico, se ele é jogado para um lado ou para o outro. Movimentos oculares. Os olhos dessa pessoa se movimentam para cima, para baixo, enquanto eles recebem perguntas ou quando eles são desafiados. Uma coisa interessante dentro da programação neurolinguística é a observação dos movimentos oculares, que nós chamamos de pistas visuais de acesso, até para saber se esse olhar é para cima e para a direita ou para cima e para a esquerda. Existe um estudo neurofisiológico que mostra que algumas pessoas, quando estão, ou melhor, a maioria das pessoas que são destras, escrevem com a mão direita e que estão construindo ideias e não narrando exatamente as coisas como elas são, estão construindo, ou seja, entre aspas, estão falseando, mentindo, elas têm uma tendência a olhar para cima e para a direita enquanto falam. Nossa. É como se elas estivessem procurando numa determinada área cerebral, uma área relacionada com a construção de ideias, aquilo que elas precisam responder. Se elas olham para cima e para a esquerda, é mais fácil que elas estejam realmente procurando algo na memória e não na construção. Pô, vou começar a pedir que dentro dos perfis dos políticos diga se é destro ou se é canhoto. Pois a gente poderá ter uma análise melhor, né? É. Logicamente, isso não é o bastante. Nós não poderíamos dizer que
Poderíamos também avaliar fazendo questões, fazendo perguntas a essas pessoas, perguntas que não gerassem tensão. Então, se eu pergunto qual é a cor favorita, ou pergunto algo sobre o seu almoço no dia de hoje e observo os movimentos oculares desta pessoa, eu vou perceber se ela se comporta naquilo que nós chamamos de estrutura regular de funcionamento dos movimentos oculares. Se ela não tem essa estrutura regular, seria assim um percentual muito pequeno, mas que é possível nós observarmos quando estamos numa entrevista atentos a isso. Então, olhos, ponto importantíssimo dessa observação. Sorriso ou não sorriso na face, e isso é algo profundamente hipnótico. Nós vemos alguns candidatos que têm uma facilidade de esboçar um suave sorriso e eles ganham em empatia com aquele que observa. Nós temos a possibilidade de observar como é que é posição de cabeça e pescoço. Então, se um candidato se coloca com a cabeça um pouco mais voltada para frente e o olhar para cima, isso causa uma sensação de insegurança ou de defesa. Então, a gente vai escaneando cada pedacinho da construção, né, da comunicação não verbal dessas pessoas, isso sem falar nos pontos das qualidades vocais, que também são considerados pontos não verbais, ou seja, tom de voz, ritmo, volume e ênfase. Agora, você está comentando toda uma série de situações, de construções que podem fazer o eleitor inferir coisas sobre aquele candidato. E não necessariamente esse candidato nasceu sabendo essas coisas. Ele pode ser treinado, ou como ele pode ser treinado para meio que dar uma ludibriada e até despistar o eleitor mais atento que vai prestar atenção nesses sinais. Nossa, Renato, isso é algo que a humanidade faz desde os tempos mais remotos. Vamos imaginar na Grécia, em que alguém poderia colocar o seu filho para aprender com um sofista a arte da oratória. Daí o termo sofismo. Sim. Quer dizer, ele não é preparado para falar sobre a verdade, ele é preparado para construir formas de falar que consigam resultados importantes nos seus interlocutores. Então, desde os mais remotos tempos, pessoas são preparadas para usar a comunicação da maneira mais hábil para conquistar aquele público. Ou seja, uma das coisas importantíssimas para os candidatos, sejam eles para a presidência ou para o governo, para ser deputado, seja lá como for, é quem é o público. Quem é aquele que vai lhe escutar ou lhe ver falando? Logicamente, até as roupas podem contar nesse segmento. Se nós formos notar, quando vemos um candidato subir o morro, a comunidade, ele não vai de paletó e gravata. Tem que se aproximar, né? Ele tem que se aproximar, ele tem que ser alguém que tem uma imagem um pouco mais capaz de criar uma ponte com aqueles que estão ali ao seu redor. Agora, você falou aí, até os gestos os candidatos decoram? Sim, decorar? Sim. Claro, é um pedaço importantíssimo de uma lição clássica de marketing de imagem, que é você saber como fazer a sua gesticulação. Então, nós temos aí uma infinidade de profissionais muito bem preparados que ganham fortunas para fazer com que esses candidatos se transformem. Eles vão mudar completamente, eles vão mudar a maneira de falar, eles vão mudar a maneira de olhar, eles vão alterar, inclusive, a forma de construir e de estruturar a sua fala, para que dessa maneira eles possam atingir um público que é o público que eles querem, né, conquistar. Por outro lado, eles vão ficar durante horas em um debate. Não, então, assim, suponho que, mesmo que o cara seja bem treinado, alguma coisa ele vai deixar passar. Tem hora que vai cair ali, né? Há uma frase de Ralph Waldo Emerson, um pensador americano do século XIX, e ele fala assim: aquilo que você é grita tão alto aos meus olhos que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, aquilo que você é, o que você mostra através do não verbal. Os seres humanos são muito hábeis em reconhecer algumas coisas e até podem dizer de uma forma mais fácil, eu tive uma intuição de que essa pessoa não é legal. Eu tive uma intuição de que essa pessoa está mentindo para mim. Na verdade, é uma espécie de capacidade de reconhecimento desses sinais não verbais que nós já temos e que às vezes nós não sabemos exatamente por quê. É uma construção de olhar que é diferente, é uma construção de expressão, é um sorriso exagerado que não está bem falso, encaixado, né? na fala e aparece soando como falso. Então, existem estudos que mostram que as pessoas podem se preparar, mas logicamente em algum momento ela pode dar um escorregão. E o mais difícil é
a gente perceber que o candidato está mentindo? Tem como a gente sacar isso? Uma das formas é essa coisa dos olhos, os movimentos oculares, tá? Que tal hoje à noite aí, todo mundo que está nos assistindo, dá uma olhadinha nos olhos dos candidatos. Na hora de serem inquiridos, eles olham muito para a direita e para cima, olham muito para a esquerda e para cima. Os olhares que são relacionados com emoções e sensações são mais os olhares para baixo. Então, quando alguém olha para baixo, normalmente seu corpo está dizendo, eu estou sentindo. Quando alguém olha para cima, eu estou captando ou construindo imagens. Se for para cima e para a direita, área de construção de algo que não existe. Se for para cima e para a esquerda, normalmente, não digo em 100% dos casos, normalmente é memória. Memória visual para cima e para a esquerda. Construção visual para cima e para a direita. Agora, por exemplo, uma das coisas que a gente percebe muito, inclusive no Twitter, no Facebook, etc., as pessoas, todo mundo acompanha debate e gosta de compartilhar as impressões e tal, mas o que eu mais vejo as pessoas comentarem é como essa pessoa está falando devagar, essa pessoa... essa vagarosidade é um sinal clássico de que a pessoa está tentando formular uma resposta para uma coisa que concretamente ela não sabe dizer ou que ela não pode falar de uma forma sincera? É possível, Renato, e é possível também que em alguns casos seja a construção. Existem pessoas que têm uma possibilidade de pensar primeiro para falar em seguida. Existem pessoas que falam enquanto estão construindo. E existem pessoas que falam sem nem se importar com aquilo que vai saindo do jeito que for, né? Nós percebemos em alguns candidatos uma facilidade de preparar as suas falas antes mesmo de receberem as perguntas. Eles já se antecipam. Naquela hora da tréplica, réplica. Nossa, o cérebro já está pronto, isso. Lorena. O cérebro já está preparado para aquelas respostas. Na verdade, eu iria antes. Eles já decoram respostas para as perguntas que provavelmente vão acontecer. Existe uma fala interessantíssima de Winston Churchill, o grande líder político, que ele dizia assim para os entrevistadores: quais são as respostas que eu vou dar para as perguntas que vocês talvez me façam? Ou seja, quais são as respostas que ou em alguns momentos ele dizia, quais são as perguntas que vocês vão me fazer para as respostas que eu quero lhes dar? Então, eles se preparam. Eles se preparam não apenas em conteúdo, mas em processo. Eles são treinados para dar a resposta que, com certeza, trará maior resultado. Agora, Cal, a fala, por vezes, acentua bastante as vogais. O que isso pode significar? Renato para governador, né? Vou votar em você, Renato. Olha só, essas construções que nós podemos ver que já são até clássicas, existem construções clássicas de discurso na questão da qualidade vocal. Em alguns momentos elas estão causando o efeito contrário. Estão causando aquela sensação de repúdio por conta da mesmice. Sabe aquela história de, nossa, eu já fui tão enganado com pessoas que falam desse jeito, que agora quem falar assim já desperta em mim imediatamente uma antipatia. Nós estamos também meio que mais hábeis, embora nós saibamos que nós temos aí dessas 140 milhões de pessoas que irão votar no Brasil, nós temos aí a democracia apenas no discurso sociopolítico, mas nós sabemos que o voto é diferente, ou seja, um Renato, uma Lorena votando, é um voto de pessoas que estão antenadas, pessoas que conhecem, pessoas que sabem. Não podemos dizer que o voto de vocês seja exatamente o mesmo voto de pessoas que são tocadas por motivos diferentes. Claro. Ou seja, pela fome, pela sensação de necessidade. Ou seja, nós estamos diante de realidades em que pessoas querem, de alguma maneira, conquistar votos. O que é que elas vão fazer com a comunicação para conseguir isso? E para cada público, elas terão um discurso e uma forma de comunicar completamente diferente. Cal, você falou de roupa, né, no início aí. Sim. Tem uma cor certa? Eu percebo que geralmente eles preferem tons mais claros, né? Não sei se isso é regra. Existem algumas variações. Algum tempo atrás havia um estudo que dizia que os homens que usavam camisas claras com gravatas em tom avermelhado, eram homens que
atraíam mais credibilidade, ou melhor, o olhar mais confiante das pessoas. Então eles passavam uma imagem de que mereciam confiança. Hoje isso mudou. Hoje a gente pode perceber os tons azulados como denotadores de uma sobriedade um pouco maior. Aliás, a palavra candidato, se nós formos buscar lá atrás de onde ela vem de cândidos, ela vem de uma ideia de pureza, né? E isso nos lembra os candidatos na Roma antiga que se vestiam de branco. Ou seja, parece hoje e lá atrás também que esses candidatos querem mostrar uma pureza, uma doçura, digamos, uma incapacidade de fazer mal, né? E logicamente alguns pontos vão ser observados. Nós estamos vendo nas candidatas mulheres uma preferência branco, né? Para o claro, para o pérola, para o branco, né? Embora em alguns detalhes que elas usam, elas queiram mostrar aquilo que as caracteriza. Um exemplo clássico, a candidata Marina. Ela usa normalmente colares de biojoias, colares que são feitos com algumas coisas justamente para mostrar um pouco a força, a origem, né, dela e a questão do meio ambiente. Nós temos candidatas que querem passar um pouco mais de poder e de força, candidatos... Então eles constroem um pouco a sua imagem a partir também dos detalhes das roupas que vestem. Agora, por exemplo, saindo um pouquinho da esfera dos debates, mas ainda continuando aqui com políticos, a maneira como eles se comportam. Em comícios, por exemplo, é comum o político começar um discurso com um tom natural e aí gradativamente ele vai aumentando, daqui a pouco o cara tá berrando no microfone. Com certeza. Ele percebe que o ouvinte ficou surdo de uma hora para outra ou qual foi o problema? Não, ele tá criando uma mudança de estado. Isso é uma coisa assim a ver com... eu vou votar no cara que é mais beligerante, mais... Existe uma sensação natural de que aquelas pessoas que estão ganhando em energia na hora que comunicam, elas vão falar mais alto. Empolga, né? Isso traz uma empolgação, isso traz um estado de excitação, não apenas para quem está falando, como para quem está escutando. Nós percebemos, por exemplo, discursos inflamados e muitíssimo bem ensaiados na Alemanha dos anos de 1930 e 1940, quando Adolf Hitler conseguia contagiar milhões de pessoas a partir de um discurso que começava manso e daqui a pouco era inflamante e toda aquela energia, toda aquela força causava de fato um estado de conquista das pessoas que o escutavam. Então existe uma coisa relacionada com o aumento do volume, o aumento da gesticulação, o aumento da velocidade da fala e em quem escuta um aumento da fixação desta pessoa em quem está falando. Então é como se você estivesse ganhando a presença desta pessoa, ganhando chamando essa pessoa para perto quando você vai fazendo essas variações. Agora às 6h30 a gente continua com Carl Mascarenhas, ele que é conferencista e especialista em programação neurolinguística, está falando um pouquinho sobre como você que vai de repente dar uma apreciada aí no debate da Band, que acontece logo mais e que às 9h já tem esquenta aqui na Band News FM, como é que você pode se preparar para ver aquilo que não está sendo dito pela boca, mas pode estar sendo dito pelas mãos, pelos olhos, pelas posturas, enfim, estamos falando um pouquinho sobre os gestos e o quanto eles podem falar pelos candidatos. 6h31. Rádio Band News FM Salvador, jornais atualizados a cada 20 minutos. Band News FM, Frequência Baiana. E a gente volta aqui a conversar com o conferencista e especialista em programação neurolinguística, Carl Mascarenhas, que está comentando um pouco para a gente sobre o quanto gestos e o jeito de falar às vezes falam mais do que a própria boca dos candidatos que estão em um debate, em uma entrevista, em um comício. Claro, estamos fazendo isso porque hoje à noite tem debate aqui na Band. A Band vai transmitir o debate com os candidatos ao governo do estado. A Band News também vai fazer parte dessa transmissão às 9h. Já começa o esquenta do debate aqui pelo 99,1. Então a gente está oferecendo um servicinho para você que vai conferir aí, quer ter uma leitura um pouco mais profunda dos candidatos. E eu vou voltar para o assunto que eu prefiro nessa história, que são as mãos, Carl. O quanto as mãos são expressivas, o que elas querem dizer. Por que alguns usam a mão fechada e por que alguns ficam fazendo pinça o tempo todo com os dedos?
os dedos e a maneira como você movimenta as suas mãos mostra normalmente o embasamento da palavra. Então, nós temos uma confirmação daquilo que se diz a partir dos gestos de mãos. Para os candidatos, repetindo, eles têm a parte que vai ser mais vista será justamente mãos, ombros, cabeça. Bom, então, se eles fazem mãos em pinça, ou se eles fazem mãos abertas, ou punho fechado, cada uma dessas construções representam coisas diferentes. A primeira coisa precisam estar em congruência com aquilo que é dito. Se ele está falando algo, por exemplo, que tem a ver com nós queremos trazer algo que traga um momento de paz para a nossa comunidade, e estão com punhos fechados, essa incongruência é percebida por quem está observando, porque a mão fechada não é para se falar sobre paz. Ou seja, se você vai falar sobre alguma coisa, a mão, ela precisa estar em alinhamento com aquilo que você fala. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, apontar para a câmera ou apontar para um ser humano é o que a gente chama em neurolinguística de uma âncora negativa. Um dedo em riste, ele costuma trazer sensações que não são sensações positivas. São sensações de acusamento, de acusação, são sensações de encostar o outro na parede. Então, é muito importante que candidatos ou profissionais que usam da palavra, que falam em público, tomem muito cuidado com os dedos e, sobretudo, se tem o hábito de apontar para pessoas, que eles mexam nesse hábito. O que vovó falava, se você aponta um dedo, tem 3 dedos, os seus próprios, apontando para você. Exatamente. E esfregar as mãos. Isso, a atitude que é normalmente entendida como nervosismo. Se você estala dedos, aperta dedos ou fica nessa atitude contínua de movimentos dessa forma, isso é visto como nervosismo. A menos que isso seja um gesto isolado. Gestos isolados podem ser vistos de forma diferente. Gestos repetidos já tem uma conotação totalmente diferente. Já tem um vídeo participando. O Carl estava comentando aqui sobre, fazendo algumas reflexões até de ponto de vista histórico dos candidatos. Um ouvinte aproveitou para dizer aqui com o número de telefone 7383, eles podem ser tudo menos cândidos. Cândidos. Verdade. Esse aí já está bem incrédulo. Né? Eu não sei se é uma forçação de barra, né? Mas eu acho estranho quando às vezes um candidato, um político de alguma forma, uma pessoa qualquer que seja, está falando uma determinada coisa que tem um tom positivo, mas a cabeça está mexendo negativo. Sim. Tipo, mas eu adoro aquela pessoa, aquela comunidade, aquela não sei o quê, e a cabeça balança como se a pessoa estivesse dizendo não é isso. Incongruência entre fala e o não verbal e o gesto. O ser humano tem uma tendência a acreditar muito mais no que o outro não diz do que no que o outro diz. Então, se eu falo uma coisa e o meu gesto contradiz o que eu falo, o meu interlocutor vai preferir acreditar naquilo que eu mostro muito mais do que naquilo que eu falo. E se a gente observar agora no debate, a partir das 10 horas na Band, o candidato, meu adversário está falando naquele momento, e aí a câmera volta para o candidato. Qual é o gesto que ele está fazendo? Levanta um lábio, não é? Pode olhar, pode já um desprezo pelo que ele está falando, né? Como é que a gente percebe, não só quando ele fala, mas quando ele está calado? Perfeito. É interessante, Lorena, notar que essas são expressões mais que legítimas, elas são demonstrações inequívocas do que a pessoa está vivendo. O Paul Ekman, que escreveu um livro soberbo sobre isso, que é a linguagem das emoções, ele costuma dizer que uma coisa que não trai é o estudo das microexpressões. Então, raiva, medo, alegria, todas essas emoções que são básicas em relação à vida humana, tristeza, asco, todas essas emoções, elas, por nós sermos gente, por nós pertencermos a essa espécie, a vida humana que existe em nós, acaba fazendo com que essas emoções se expressem de formas idênticas. Então, podemos ser nós aqui no Brasil ou um nativo em Papua Nova Guiné. A tristeza vai ser representada no rosto da mesma maneira. A raiva vai ser representada no rosto da mesma maneira. Então, são estudos muito sérios em neurofisiologia e expressão facial que mostram isso.
Portanto, eu sugeriria aos nossos espectadores que fiquem bem atentos a esses movimentos de rosto, a essas mexidas na musculatura da face dos candidatos enquanto observam as respostas dos outros candidatos, porque essas daí tendem a ser as mais legítimas. Nessa hora que a gente percebe, né? Boca aberta, Cal. Boca aberta e sintoma clássico entendido por seres humanos como é um tonto, é um bobo. Então, candidatos e pessoas que falam em público devem evitar. Eu falo muito nos meus cursos, quando eu preparo pessoas para falarem em público, que elas fiquem muito atentas, porque a boca aberta sugere que você é uma pessoa ou ingênua ou um bobão. Então, é difícil confiar em alguém que fica o tempo todo com a boca aberta. É como se essa pessoa não fosse de muita confiança. O que ele está falando aqui, né, Renato? A gente vai usar para a vida toda, não só para as eleições. A gente vai fazer uma entrevista de emprego, vai... Sucesso empresarial, né? Alguém. Isso tem tudo a ver, tem tudo a ver. E isso porque a gente está pegando mais a parte visual, né? Mas se nós formos observar volume de voz, ritmo de voz, ênfase, articulação, então já é um outro terreno absurdamente importante em relação à comunicação, que não está nas palavras, mas que também tem uma importância superlativa em relação ao resultado que você provoca em quem te escuta. Pois é, a gente infelizmente tem que encerrar a entrevista porque o tempo urge, já são 6h48. A gente agradece aqui a participação do conferencista e especialista em programação neurolinguística, Cal Mascarenhas, está aqui de novo. A cada 2 anos ele está aqui para comentar com a gente esses pequenos detalhes. Se tiver segundo turno, ele volta, né? Pronto, ficaria muito feliz. Muito obrigado pela presença, Eu Cal. que agradeço, um prazer muito grande estar com vocês aqui. 6h48.